Olá, sejam bem-vindos à disciplina Educação Profissional, Teoria e Prática. Inicialmente, eu queria me apresentar. Meu nome é Beatriz Pinheiro e eu sou economista, pedagoga e atuo no curso de Pedagogia da Estácio de Sá desde 2001, sempre com essa disciplina Educação Profissional, uma vez que eu trabalho nessa área desde 1990. Então, vou tentar também, ao longo dessa disciplina, trazer um pouco da minha experiência profissional nessa área para vocês. Bom, inicialmente, vamos falar um pouquinho dessa disciplina, né? Como é que ela se caracteriza e o que ela tem por objetivo. Essa disciplina, Educação Profissional, ela faz parte do núcleo de formação profissional do curso de Pedagogia. E o objetivo dela, basicamente, é capacitar para a elaboração de propostas de educação profissional em escolas profissionalizantes, instituições de formação profissional, como Senai, como Senac, e também em empresas, sempre considerando o contexto econômico que está e político que está fundamentando, explicitando, justificando essas propostas e também, né, tomando como base toda uma perspectiva crítica de educação. Quais são os objetivos dessa disciplina? Primeiro objetivo da disciplina está ligado à análise da história e das políticas públicas de educação profissional no país. Sempre também tomando por referência o contexto que está configurado no mundo capitalista a partir da Segunda Guerra Mundial. A gente toma como ponto de partida nessa disciplina a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Foi exatamente nesse momento que se configurou na sociedade capitalista um novo paradigma que vem marcado, que marcou e que tem impactado até os dias de hoje a educação profissional do país, que é o Fordismo. Outro dos objetivos da disciplina é trabalhar com as concepções, as racionalidades, os pressupostos pedagógicos, a organização curricular e as práticas didáticas desenvolvidas pelas instituições de educação profissional. Né? As concepções, o que está por trás dessas propostas, as racionalidades, quais são as intencionalidades dessas propostas. A gente vai tentar desvendar currículos, intenções e práticas que estão presentes na educação profissional, nas instituições de educação profissional do país. Essa disciplina, o conteúdo dessa disciplina foi organizado em 4 grandes eixos. O primeiro eixo diz respeito ao contexto econômico-político e as transformações do mundo do trabalho. Então, a educação profissional e o contexto. A gente tem que começar compreendendo o contexto, porque sem essa compreensão a gente não vai conseguir entender o que a realidade econômica, o que a realidade política demandam e impõem para a educação profissional, o que elas exigem. O segundo eixo, educação profissional, concepções e racionalidades. Ele aborda as diferentes concepções, as diferentes visões de mundo, diferentes concepções de educação profissional que estão em disputa no cenário brasileiro da atualidade. Terceiro eixo diz respeito à história e políticas da educação profissional, e a gente vai fazer uma retrospectiva da história da educação profissional como uma política pública no Brasil ao longo, sobretudo, do século XX e do atual século. E, por fim, o último eixo diz respeito às práticas pedagógicas desenvolvidas no campo da educação profissional. Então, eu quis começar essa aula de hoje, que vai, evidentemente, começar a abordar o contexto, que é o primeiro eixo. A aula 1 e a aula 2 vão trabalhar um pouquinho esse contexto, para que vocês pudessem entender como a disciplina está organizada e poder também organizar os seus estudos. Quais são, né, os principais temas que serão abordados nessa aula de hoje? O padrão de acumulação fordista e as funções do estado de bem-estar social, crise do Fordismo, processo de globalização e de reestruturação produtiva, acumulação flexível, toyotismo e o Estado neoliberal e suas políticas sociais. Então, esses são os tópicos que abordaremos na aula de hoje. Então, vamos começar.
Vamos começar por um conceito que é fundamental para vocês compreenderem as questões abordadas no contexto. Nós acho que não é segredo para ninguém que no mundo de hoje a gente convive com uma série de transformações. Transformações no âmbito social, cultural, econômico, político, né? E essas transformações, elas têm sido analisadas por uma corrente de teorias. Aqui a gente está tomando como centro do processo uma dessas correntes do pensamento econômico e político, que é a chamada Escola de Regulação Francesa, que até porque a gente considera que essa teoria, que essa escola, vem explicando da melhor forma possível essas transformações que a gente vem vivenciando na atualidade. Então, vamos começar já um pouquinho com uma abstração, com dois conceitos que são fundamentais e caros à teoria, à Escola Francesa de Regulação, e conceitos que vão perpassar essas duas aulas iniciais da disciplina Educação Profissional. O primeiro conceito, né, é o regime de acumulação. Esse conceito do regime de acumulação é um conceito caro para a Escola de Regulação Francesa. A gente sabe que o capitalismo, e aqui um pouco eu vou recordar o que a gente já viu na disciplina Educação e Economia Política, o capitalismo é um sistema que ele tem algumas leis de movimentação, né? Eu costumo associar o sistema capitalista a um grande movimento em espiral, né? O capitalismo é um sistema que precisa crescer, se expandir, ele precisa se acumular, e nesse processo de expansão, como um roda-moinho em espiral, alargando as suas portas, ele se expande, incluindo novas regiões, novos países, novos mercados, e ao mesmo tempo ele se concentra, ficando nas mãos de cada vez um grupo cada vez menor. Então esse é o processo do capitalismo, que é um sistema em crise, são crises cíclicas, as crises são estruturais no capitalismo, elas fazem parte do capitalismo, e esse processo de acumulação, expansão e concentração é um processo absolutamente inerente ao sistema capitalista. Então a Escola de Regulação francesa, ela tenta compreender como se dá esse processo de acumulação. E ela diz que em cada momento histórico vai existir um regime de acumulação. O capital acumula, para ele sobreviver ele tem que acumular e tem que crescer, né, como eu acabei de explicar e recordar, mas ela diz o seguinte: para que o capital continue se acumulando, ele está apoiado, ele está fundamentado, está assentado em determinados princípios de organização do trabalho e da produção, e está assentado em alguns paradigmas tecnológicos. Então, em cada momento histórico, esse regime de acumulação vai se alterando. Aqui, exatamente nessa aula, a gente vai tratar, né, do primeiro, né, não foi o primeiro, mas do regime de acumulação fordista, que se iniciou após a Segunda Guerra Mundial, da crise desse regime e do novo regime que vivenciamos, que se chama acumulação flexível, que está presente na aula de hoje. Vamos discutir também na aula de hoje. Então, a Escola de Regulação Francesa diz o seguinte: o capital se acumula, e para ele se acumular em cada momento, essa acumulação se dá a partir de uma materialidade, de uma forma de se organizar a produção, de uma forma de se organizar o trabalho e de uma forma, de um paradigma tecnológico. E a Escola de Regulação Francesa diz que tudo que estamos vivenciando na atualidade faz parte da crise de um determinado regime de acumulação, que é o regime fordista, que se consolidou a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, é isso que diz a Escola de Regulação Francesa. Mas ela diz mais. Ela diz que esse regime de acumulação, ele está organizado, está fundamentado num modo de regulamentação, num modo de regulação. O que quer dizer um modo de regulação? Que a economia, ela por si só, que esse modo de organizar o chão de fábrica, a produção, a tecnologia utilizada, ela depende de uma superestrutura estatal, de determinados conceitos, determinadas práticas jurídicas, políticas encarnadas na figura do Estado para regular esse processo de acumulação capitalista. O capitalismo é um sistema que, se não houver regulação,
ele tende, né, pela sua própria competição, a ser colocado sempre em discussão, sempre em crise. Então, o Estado entra exatamente como essa superestrutura que vai permitir que regular o sistema capitalista para dar continuidade a ele. Na verdade, a função do Estado capitalista é manter as relações capital-trabalho sempre em continuidade. Então, a gente vai, a Escola de Regulação Francesa trabalha com esses dois conceitos e a gente vai ver nessa primeira aula exatamente, né, o regime de acumulação fordista com seu correlato modo de regulação, que é o estado de bem-estar social, a crise desse complexo nos anos 70 do século XX e a passagem para o regime de acumulação flexível, que é o regime de acumulação da atualidade, e o modo de regulação, que é o Estado neoliberal, que vai substituir, né, o estado de bem-estar social. É exatamente disso que nós vamos tratar nessas duas aulas. Então, como eu tinha dito, né, a Escola de Regulação Francesa vê essas atuais transformações como uma crise do regime de acumulação fordista e do seu correlato modo de regulação, que é o estatal, que é o welfare state. Né, como a gente já viu também nas aulas de economia, educação e economia política, o welfare state, a tradução para essa palavra é estado de bem-estar social, é exatamente o que nós usamos. Em alguns textos vocês vão ver a palavra e o termo welfare state e outros estados de bem-estar social. Então, o que é importante que vocês percebam é que esse modo de regulação, que foi o welfare, junto com o regime fordista, né, com essa organização, garantiu, né, depois da Segunda Guerra Mundial, 30 anos de uma certa estabilidade no sistema capitalista. Durante 30 anos, a gente pode dizer que viveu os chamados anos dourados ou era de ouro da economia, quando esse processo de acumulação capitalista fundado, assentado no paradigma tecnológico fordista, foi regulado de forma eficiente pelo estado de bem-estar social, ou welfare, garantindo, sendo muito eficaz na preservação do processo de acumulação do capital. Assim, o regime de acumulação fordista, ele tinha algumas características, esse regime de acumulação fordista. Vamos ver quais são essas características. Ele estava fundado numa produção e num consumo de massas, né? Em economias de escala. O que são economias de escala? Economias de larga produção. Os ganhos do capital são obtidos através de quê? Uma produtividade elevada, quantidade enorme produzida, onde cada peça ficava proporcionalmente mais barata em função da grande massa produzida. Então, esse paradigma fordista, esse regime de acumulação fordista, ele se caracterizava por isso, economias de escala, e estava, evidentemente, associado a um marco institucional, que era o estado de bem-estar social, que se caracterizava pela implementação de políticas sociais para todos, né? Políticas sociais de vários tipos, regulando, gerenciando esse processo de acumulação capitalista. Vamos agora passar para a seguinte análise. De fato, né, o Fordismo, então, ele pode ser compreendido de duas maneiras. Primeiro, como um regime de acumulação, né? Entendido como regime de acumulação, tal como a Escola Francesa de Regulação dizia, ele é uma forma do capital se acumular, é uma forma do capital se expandir. Mas também a gente pode entender o termo Fordismo, estrito sensu, como um modo de organização do trabalho fabril, como um modo de organização, né, como um paradigma tecnológico. E daí ele não se separa do taylorismo, né? A gente chama inclusive de paradigma taylorista fordista, né? Então, o processo de acumulação capitalista esteve assentado no Fordismo, que envolvia o modo de produção, de organização da produção e do trabalho próprio da maquinaria. O Fordismo também tem como características
O grande maquinário são as indústrias grandes em larga escala, tal como indústrias automobilísticas, de bens de consumo duráveis, né? São de produção em massa, em séries de produtos iguais, padronizados, né? E também num estilo de gestão do trabalho bem específicos, que a gente vai estudar aqui um pouquinho. Esse paradigma foi denominado por muitos de paradigma taylorista-fordista, caracterizado por grandes empresas e pela estrutura oligopólica, que vem a ser estrutura oligopólica, né? Oligopólio é quando a gente tem a oferta da produção por poucas empresas, por poucas pessoas. Então são estruturas oligopolizadas. Eu disse a vocês que o capital, ele faz o quê? Ele se expande, ele acumula, ele concentra. Então essa fase do fordismo, do regime de acumulação fordista, é uma fase onde o capital está concentrado em oligopólios, em monopólios, né? Ele está concentrado em poucas mãos, ele está concentrado em grupos pequenos, e é exatamente essa concentração do capital que tende a desequilibrar a produção, e daí é necessário um regime de acumulação, um Estado regulador, para que o sistema não entre em crise e colapse, né? E a função do Estado é manter o sistema capitalista funcionando, é manter a classe trabalhadora trabalhando, manter capital se acumulando. O Estado capitalista tem essa função precípua, né? Então, estrutura oligopólica, máquinas em grandes unidades produtivas e empregos de grandes massas de trabalhadores. Na verdade, essa estrutura fordista, ela foi exemplificada muito bem no filme Tempos Modernos, do Carlitos. Então, aconselho quem ainda não assistiu, pode entrar no YouTube, ou então pegar na locadora, que nos primeiros 20 minutos do filme, isso vai ser mostrado, assim, claramente, vocês vão visualizar aquilo que eu estou falando. Como é que a gente entende, como a gente verifica a característica da estrutura produtiva que se consolidou no pós-guerra? Vamos lá, vamos pegar. Crescimento internacional da produção e da produtividade. O que quer dizer crescimento internacional da produção? Está fácil de entender. Agora, o que é produtividade? Produtividade é capacidade de produzir mais em menos tempo. Então, o objetivo do capital nesse momento e sempre é o aumento da produtividade. Se vocês entenderem isso, metade da questão já estará compreendida. O objetivo é sempre o aumento da produtividade. É produzir mais em menos tempo. E isso, evidentemente, amplia os lucros e vai fazer uma ampliação da lucratividade do capital. Então, esse é o objetivo no paradigma taylorista-fordista. Esse era o objetivo fundamental, aumento da produtividade. Ainda, presença da indústria como centro que irradia e sinaliza a evolução dos demais setores da economia. A indústria, na época do paradigma fordista, a indústria assume um papel de destaque. Anteriormente, a agricultura tinha um papel de destaque, mas nesse momento, no século XX, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, a indústria cresce, ela toma um papel de destaque, inclusive a lógica industrial passa a extrapolar a indústria e penetrar, como a gente vai ver aqui, no setor de serviços, que passam a assumir a lógica industrial. O que quer dizer o setor de serviços passa a assumir a lógica industrial? Significa que a racionalidade da indústria, o modo de gerir a indústria, o modo de organizar a indústria, vai sair, né, dos contornos da indústria, vai chegar até os serviços, hospitais, escolas, salões de beleza. Então, aquela lógica do supervisor, que pensa, né, que controla, de alguém que pensa o processo, a execução parcelada, toda essa lógica que vem de Taylor e depois Ford amplia, essa eficiência, produzir mais em menos tempo, mais rápido, toda essa eficiência passa a ser exatamente exportada para os outros setores. Então, a indústria lidera e todos os outros setores vão usar e consumir essa lógica, né? Essa racionalidade industrial. Incremento do comércio internacional, crescimento dos mercados internos dos países do capitalismo central,
Aqui a gente está fazendo sempre uma diferença entre capitalismo central e capitalismo periférico. Capitalismo central diz respeito ao quê? O centro do capital, né? O primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, são os países ditos desenvolvidos. A periferia do capital, países periféricos, né, de alguma forma a gente pode entender, generalizar para o terceiro mundo. Mas ao aumento mesmo dos mercados internos, eles passam a consumir mais, né? Mercado interno é exatamente a capacidade de consumo, de consumo dos produtos nos países centrais. Já falamos sobre o aumento da participação do emprego industrial, significa que se a indústria cresce, evidentemente, os empregos na indústria vão ser em muito maior número do que os empregos na agricultura, né? Então a indústria passa a ser o carro-chefe do mundo a partir dos anos da Segunda Guerra, após Segunda Guerra Mundial, no século XX. Queda da participação do emprego agrícola e abandono das fontes sólidas de energia que são substituídas pelo petróleo. Fontes sólidas de energia dizem respeito basicamente ao carvão, né? Então a gente vai ver a passagem aí do que a gente chama, ou nesse momento do paradigma taylorista-fordista, a gente diz que a gente está vivendo a segunda revolução industrial, que é do aço, que é do petróleo, por oposição à primeira, lá para trás, que usava como fonte de energia, fontes sólidas como o carvão e o vapor. Então a gente tem aí nesse momento a maquinaria, a grande indústria consolidando o mundo e capitaneando o processo de acumulação do capital. Nesse período, né, que é segunda metade do século XX, né, os princípios tayloristas de organização do trabalho que estavam sendo introduzidos desde o século XIX, né? Taylor era um engenheiro norte-americano que estava tentando organizar a produção. Ele foi o primeiro a olhar para o chão de fábrica e tentar organizar a produção. Esses princípios tayloristas que estavam desde o século XIX tentando ser implementados, passaram de fato a ser incorporados e expandidos no interior da indústria, por Ford e depois para o setor de serviços, né? Como é que funcionava isso, né? A indústria operava com equipamentos rígidos, adequados à produção em larga escala. O que são equipamentos rígidos? A base da indústria nesse momento é a base que a gente chama de metal-mecânica. Aço, né, são linhas de produção duras, rígidas. A cada linha de produção é apenas um tipo de produto igualzinho sair. Eu sempre me lembro da minha visita à fábrica Que Bom, quando eu era bem pequena. E era exatamente esse esquema. Então, me lembro de entrar naquele ambiente frio, gelado, e me chamou a atenção, né? Eram aquelas linhas enormes de montagem com equipamentos rígidos, pesados, em aço. E aquela linha comprida, ao lado daquela linha, sempre um funcionário a cada momento, e lá na ponta de cada linha só saía um tipo de sorvete. Era padronizado. Então, era uma linha num galpão imenso, saía o sorvete de creme. Na outra linha, saía o sorvete de chocolate. Na outra linha, de morango, porque naquele tempo as variações eram poucas. Outra linha comprida de produção, um equipamento rígido, a gente diz dedicado. É dedicado à produção de um determinado produto padronizado. Picolé de coco, chocolate. Ou seja, poucos produtos, pouca diversificação na produção em grande escala com equipamentos rígidos. Para produzir o sorvete de creme, a gente tinha uma linha imensa de produção rígida e só produzia sorvete de creme, né? Esse tipo de produção em larga escala provocava uma grande rotatividade da força de trabalho, porque era um processo de trabalho rígido, o trabalhador era desqualificado, tinha uma intensa divisão, fragmentação do trabalho, né? Cada um dos trabalhadores ficavam em linha, ocupando um determinado posto de trabalho e executando de uma forma monótona uma determinada parcela da produção de forma fragmentada, né? Então você tinha uma linha de produção que gerava uma desqualificação operária e uma total rotatividade do trabalho operário. Articulada, evidentemente, a essa produção em massa, né, de consumo de produtos padronizados, você tinha a organização do trabalho
fordista como uma importante estratégia de racionalização da produção. Racionalização porque tornava essa produção mais rápida, mais barata, mais lucrativa, sem desperdício. Então, essas eram as principais características desse paradigma que tomou conta do mundo naquele momento. Bom, eu disse a vocês que Taylor vinha tentando se impor desde o século XIX a racionalidade taylorista. Vamos olhar um pouquinho e entender um pouco da diferença entre Taylor, os princípios do Taylorismo e os princípios do Fordismo, conquanto que um não se separe do outro em relação a um paradigma tecnológico. Taylor veio antes de Ford, Taylor é bem anterior, e ele desenvolveu alguns estudos, eu disse para vocês, no chão de fábrica, e teve alguns princípios básicos no seu processo de organização do chão de fábrica. Primeira característica básica do Taylor, e que Ford vai tomar emprestado, que é central, é a separação entre a concepção e execução do processo de trabalho. O que é isso? Alguns pensam e outros executam. Alguns pensam o processo de trabalho, alguns dominam o controle do processo de trabalho e a classe trabalhadora, de modo geral, vai executar esse processo. Mas vai executar, de alguma forma, usando o que Taylor fazia, uma racionalização científica. Como assim? Por que uma racionalização científica? Taylor achava o seguinte, eu já disse a vocês, o capital lucra quanto mais aumenta a produtividade da produção. Então, Taylor queria produzir mais por menos. Com os recursos tecnológicos da época de Taylor, que foi lá do século XIX, do final do século XIX, o que o Taylor fazia? Ele fez um estudo de tempos e movimentos dos trabalhadores. Ele botava os trabalhadores em linha, cada um executando uma parcela do processo de trabalho, a concepção ficava a cargo da gerência, mas ele fazia o quê? Ele fazia um estudo de tempos e movimentos, ele estudava o melhor tempo de executar a tarefa do posto de trabalho, o melhor movimento, para quê? Para que fosse uma produção mais rápida, para que o trabalhador não se desgastasse, para não houvesse desperdício de tempo, que tempo é dinheiro, para que não houvesse porosidade na produção. O que é porosidade? O que é um poro? É um buraco, Não houvesse intervalo na produção. Então, Taylor, estudando os tempos e movimentos, ele garantia a ausência, diminuição da porosidade, era esse o objetivo dele, e uma produção mais rápida, eliminando os movimentos inúteis. Ele sempre dizia que para realizar o trabalho no posto havia sempre uma melhor forma, the one best way, a forma mais adequada, mais produtiva, mais rápida, havendo, portanto, um controle dos tempos e movimentos. Outra coisa que Taylor fazia era, para aumentar a produtividade, era recrutar. Para cada tarefa, ele pensava num posto de trabalho e recrutava um trabalhador. Mas ele procurava recrutar o trabalhador cada vez mais adequado, o homem certo para aquele lugar. Era o homem certo. Tarefas que exigiam concentração determinavam ou demandavam trabalhadores mais concentrados, com mãos mais delicadas, tarefas que determinassem o uso da força, trabalhadores mais fortes. Então, ele sempre dizia que havia um homem certo para cada lugar, um homem certo para o lugar certo. E para aumentar a produtividade, ainda, Taylor determinava estímulos, prêmios por produção. Então, os trabalhadores eram convocados por Taylor a executar uma parcela de trabalho com estudo de tempos e movimentos, tempos por produção e o homem certo no lugar certo. O objetivo de Taylor é aumento da produtividade, eliminação dos tempos mortos, da porosidade. Além disso, os trabalhadores eram vigiados, uma estrutura hierarquizada no interior da fábrica, uma hierarquia vertical. De fato, o Taylor ele foi muito importante no processo de organização do trabalho, porque ele imprimiu, de fato, a possibilidade de aumentar a produtividade. Só que, de alguma forma, o trabalhador sempre podia resistir, Sempre podia fazer mais devagar, sempre podia opor resistência. Não estou interessado em ganhar prêmio por produção.
Então, essa estratégia de Taylor, de alguma maneira, ainda esbarrava na possibilidade de aumentar a produtividade desse jeito que Taylor queria, sempre podia esbarrar na resistência da classe trabalhadora. E, portanto, embarreirava o processo de acumulação e os lucros do capital. Então, nesse sentido, a associação que Ford fez a partir de Taylor trouxe uma conquista espantosa. A grande conquista de Ford foi instituir as linhas de montagem. Ford vai ampliar a lógica fordista, Ford vai ampliar a lógica taylorista, adotando os princípios de Taylor na produção em larga escala. Então agora, o que o Ford foi? A grande sacada do Ford. Eu não preciso mais controlar o movimento, controlar o tempo do trabalhador, dar prêmio por produção. Se eu instituir, como diz o Ford, uma linha de montagem, o trabalhador parado, em vez de eu controlar a ação do trabalhador, eu ponho uma esteira. Essa esteira, uma esteira mecânica, ela já vem com a contagem do tempo. Então o trabalhador tem aquele tempo certo. Não me interessa se ele está fazendo o movimento certo. Ele tem que terminar a tarefa no tempo certo e passar para o seguinte. Então, essa lógica, ela acabou com os esquemas de recompensa, os prêmios de Taylor, e de prescrição do trabalho, prescrição é o trabalho determinado. Faça da seguinte forma, primeiro faça isso, depois aquilo. Era isso que Taylor fazia, com o estudo de tempos e movimentos. Ford pôde romper, com esse estudo de Taylor e imprimir velocidade e ritmo de trabalho necessários para o processo de acumulação capitalista. Então, mais uma vez, não deixem de assistir o filme Tempos Modernos, que ele vai exatamente